Grande vitória do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. 4 minutos e meio do segundo tempo de La Cruz, na chuteira, uma nação inteira, subiu o Bruno Henrique, é bravo! Rogério Ceni, em 13 confrontos contra o Flamengo, perdeu os 13 jogos nessa história. Deu Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Sofremos um único escanteio, onde sofremos o gol. Matheus Cunha, um destaque nesse jogo, hein? É impressionante. Com certeza, a maior freguesia do futebol brasileiro entre um treinador e um clube. Foi uma grande vitória? Foi. Uma grande vitória. Olha isso daí, é time pra ser campeão. Aí elenco maravilhoso, né? Se não fizer nenhuma besteira, acho que o Flamengo pode ganhar tudo aí, Flavinho. Primeiro passo. Bora. 40 minutos. Contra uma grande equipe e saímos na frente, mas não tem nada a ganho. Temos um jogo difícil domingo. Então agora é descansar, preparar para o jogo do domingo. Betãozão, milagre, hein? Milagre. Importante, muito importante. Agora é lá na nossa casa, com a nossa torcida. Se Deus quiser, vamos sair com a classificação. Chega mais Nação na manhã desta quinta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar a vitória do Flamengo em cima do Bahia por 1-0, o gol do Bruno Henrique. Bruno Henrique decidiu a partida, o Flamengo venceu lá na Fonte Nova, um grande resultado. O Flamengo agora tem essa boa vantagem para decidir no Maracanã a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que todos os dias trazemos para vocês as notícias e informações do Flamengo. Então dá aquela moral e se inscreva. Estamos perto de bater os 300 mil inscritos, então dá aquela moral, pessoal. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, com seu amigo flamenguista aí. Se inscreva no canal para você nos ajudar, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, link na descrição como crédito. Bora então ver como foi essa vitória do Mengão. Onde o Bahia recebeu o Flamengo, que coisa, né? O Rogério Ceni, em 13 confrontos contra o Flamengo, não é que não ganhou, ele não empatou também, ele perdeu os 13 jogos nessa história. Vamos lá, o Pedro Henrique Torre é quem traz pra gente os detalhes da vitória do Flamengo fora de casa. Valeu, pessoal, aqui na Fonte Nova deu Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, 1-0, gol de Bruno Henrique no iniciozinho do segundo tempo, agora leva a vantagem para o Maracanã. Um jogo com quase 50 mil torcedores, maior parte, obviamente, no apoio ao Bahia, mas o Flamengo conseguiu arrancar essa vitória. Tinha desfalques, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, também não contava mais com Everton, Cebolinha e Vinha. E diante de um Bahia completo, o De La Cruz saiu com algum incômodo e também o Michael pareceu um problema muscular. Falamos aqui com personagens dessa partida após Flamengo 1, Bahia 0. Sim, a gente fica observando e a gente teve um ajuste, sim. Ninguém fica escondido atrás da responsabilidade, nos ajustamos e a equipe foi primorosa em termos de bola parada e de bola andando nas bolas aéreas, sim. A gente reajustou. A nossa proposta quando veio aqui é de jogar da mesma forma, inclusive com as 3 pressões onde a bola estiver. Senão, vai perder do jeito, do modelo, da forma com que nós jogamos. Senão, podemos e vamos perder. Mas eu não vou a equipe se acovardar, puxar ela não é. Ela pode ser por uma circunstância do jogo. É diferente do te posicionar atrás. A equipe joga muito. Os 40 ficava mais difícil de vencer do que desde o começo do jogo, que o tempo se passava, as oportunidades provavelmente seriam mais raras, mesmo com as alternativas que nós fizemos dentro das opções que a gente tinha. E ter que fazer o gol, logicamente, tentar o empate a todo custo. Nos últimos minutos você sabe que, principalmente porque foram só 5 minutos de acréscimo contra um Flamengo, já com mais um zagueiro dentro de campo, né? Léo Pereira fazendo a zaga pela esquerda, Davi Luiz entrando naquela posição, e ainda no jogo aéreo tivemos talvez a melhor oportunidade no fim do jogo, que foi aquela bola que o Lúcio entra bem, cruzamento, acho que foi do Juba, não tenho certeza. Dentro do que nós tínhamos, nós fizemos acho que um bom jogo, dominamos o jogo por inteiro.
sofremos um único escanteio onde sofremos o gol, mas naquele tempo é tentar empatar o jogo. Era o que nós, dentro das possibilidades que nós tínhamos, o que nós tentamos. E só para registrar, a 13ª derrota do técnico Rogério Ceni contra o Flamengo em 13 jogos. Então, manteve-se a escrita aqui na Fonte Nova. O próximo confronto das equipes, dia 12 de setembro, depois da data FIFA, no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem do empate para avançar à semifinal da Copa do Brasil. No próximo fim de semana, as equipes têm confrontos pelo Campeonato Brasileiro, ambas fora de casa. O Flamengo enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena, enquanto o Bahia vai enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. E a expectativa da torcida do Flamengo é quanto à volta do Pedro, né? Um dos contundidos. Aliás, temos mais 2, né? Rapaz, quanta gente sai machucada quando o jogo é do Flamengo. Bom, o Flamengo está comemorando o resultado, 1-0 fora de casa, num jogo que teve menos posse de bola, 38% contra 62% do Bahia. O Bahia finalizou mais, 17 contra 7. Certas, você vê que a diferença é muito grande, né, entre finalizações e certas. Foram só 3 no alvo e 1 do Flamengo. O Ações na área rival, 21 contra 11. Grandes chances, 4-1. Também vantagem do Bahia, assim como passes certos, 538, 299. Elton Serra, é uma grande vantagem, né? O time sai, joga na Bahia, consegue com muitos desfalques. Então é um resultado que o Flamengo, com esses números que a gente viu, em que o Bahia atacou mais, é um resultado que o Flamengo tem que comemorar muito. Mas o que eu vejo nas redes sociais aqui? Muito torcedor do Flamengo torcendo o nariz pro Tite, dizendo, mais um jogo fraco, não valorizando esse resultado. Mas tem que valorizar, viu, Edu? Acho que o torcedor do Flamengo, obviamente, está acostumado a ver o time ser dominante na maioria dos jogos, e ao longo das últimas temporadas tem sido assim, mas a gente já falava durante a semana que esse Bahia impõe dificuldades a muitos adversários que jogam como o Flamengo gosta de jogar. A gente falou da eliminação do Palmeiras para o Flamengo e como o Flamengo se comportou no primeiro jogo, né, sendo dominante principalmente no primeiro tempo, e o Bahia não ofereceria isso, principalmente jogando em casa. Então o cenário era esse que a gente já pintava e foi o que aconteceu na Fonte Nova. O Bahia, a gente viu nos números, teve mais volume de jogo, foi um time que, pelo fato de construir muito com seu meio-campo, fez com que o Flamengo se preocupasse demais com a marcação naquele setor, por isso o Léo Ortiz teve muito trabalho, o Pulgar também, acho que o Léo Ortiz até fez um jogo melhor, porque conseguiu acompanhar muitas vezes ali, fazer perseguições individuais ao Everton Ribeiro, que sentiu muitas dificuldades em construir por dentro, teve que sair um pouco mais para os lados do campo. O Bahia teve um pouco mais de tranquilidade até para soltar mais o Jean Lucas, porque ficava o Caio Alexandre preso como primeiro volante, mas como o Bahia tinha mais a bola, era mais um construtor do que um marcador. Tanto que o Jean Lucas teve algumas oportunidades, né, finalizando da entrada da área, foi um jogador que apareceu muito no último terço, então o Bahia criou esse volume de jogo que o Flamengo acabou não criando. Foi um time que se defendeu mais, teve menos a bola, teve que sair nos contra-ataques e buscava a bola parada também. E aí que fez a diferença, né, no início do segundo tempo, o Bruno Henrique, que jogou como referência, e ele não sabe jogar de costas. É um sacrifício que o Tite tem feito com relação ao elenco, né? Porque ele não pôde contar com o Carlinhos, já tinha jogado na Copa do Brasil, então não estava à disposição. O Bruno Henrique fez a referência. De costas ele não rende bem, ele gosta de atacar espaço, é um cara de sair mais para os lados do campo, então teve muitas dificuldades com esse jogo terrestre, né, digamos, e acabou fazendo um golaço de cabeça, né, subindo mais alto que a defesa do Bahia e vencendo o Marcos Felipe. E a bola parada faz diferença também nesse time do Flamengo, como fez no jogo do Maracanã, inclusive, no Campeonato Brasileiro, enfrentando essa equipe do Bahia. E aí o Bahia repete de novo o que aconteceu em outras partidas em casa, Edu. E aconteceu, inclusive, no fim de semana contra o Botafogo, um time tão forte quanto o Flamengo. Acho que até vive um momento muito melhor do que o Flamengo, tanto que é um time que consegue, no Campeonato Brasileiro, ter um pouco mais de regularidade. Acabou empatando com o Bahia e perdendo a liderança para o Fortaleza. O Bahia criou, parou no John naquele jogo, mas teve muito volume e não fez gol.
Né? Foi assim também contra o Cuiabá, foi assim contra o Corinthians. Em casa é um time que cria muitas oportunidades, mas não consegue ser contundente. E foi o que aconteceu mais uma vez nesse jogo. É bem verdade que a gente viu em algumas oportunidades o Matheus Cunha ser crucial, né? Fazendo boas defesas, mas foi um Bahia que com 17 finalizações acabou não fazendo nenhum gol. E o Flamengo foi mais eficiente, por isso que o Tite sai dessa coletiva satisfeito com o resultado. Porque no mata-mata, principalmente, né, quando você enfrenta adversários que em casa são fortes, o resultado muitas vezes é melhor do que o desempenho. E o desempenho do Flamengo tem justificativas com relação à ausência de muitos jogadores. Sim. Mas também de um time que é mais pragmático do que era, aliás, não era em temporadas anteriores, porque o Tite joga dessa forma. Enfrentou um adversário muito difícil que foi o Bahia, mas um adversário que não conseguiu ser eficiente nas suas finalizações, mais uma vez em casa, e por isso a vantagem acaba sendo enorme. E sim, o torcedor precisa comemorar, dado todo esse cenário, né, que já era pintado antes da partida começar. Você destacou bem, né? Matheus Cunha, que é o goleiro titular do Flamengo nas Copas, na Copa do Brasil, a gente viu aí, é um bom goleiro. O Tite até elogiou na entrevista coletiva, lembrando que ele era titular no ano passado e tudo mais. Michael preocupa. Ele saiu carregado, não conseguia nem andar agora. Foi carregado pelo Fábio Maceridian e pelo outro fisioterapeuta, não conseguia nem andar direito. Vitor Feres, o Klaus é muito fraco. Por quê, hein? O que aconteceu? Teve um lance lá com o Michael que não foi falta, né? É isso que você está falando? Que ele marcou falta e tal, mas sinceramente a arbitragem não comprometeu. Leandro Santos, partida segura do Flamengo no segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo eu achei horroroso. Concordam comigo ou não? Primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim, gente. O Flamengo pegou poucas vezes na bola, o Bahia pressionou, o Bahia teve mais chances, o Bahia controlou a maior parte do jogo, o Flamengo se defendeu. Matheus Cunha, um destaque nesse jogo, hein? Matheus Cunha, que muita gente, vai botar Matheus Cunha na Copa do Brasil, defesas importantíssimas que impediram, inclusive, um empate do Bahia. Pelo menos em 3 oportunidades ele mandou muito bem. Agora eu acho que no primeiro tempo o Flamengo foi muito mal e no segundo tempo, com os ajustes feitos pelo Tite, o Flamengo melhorou. Ele arrumou ali o posicionamento do Gerson, inverteu com o Luiz Araújo, né? O De La Cruz cruzou aquela bola para o Bruno Henrique para explorar o que o Bruno Henrique tem de bom, né? Que é o jogo aéreo na posição ali de centroavante. O Bruno Henrique tem uma coisa boa, que é a bola cruzada, porque ele é muito alto e ele pula muito, ele tem uma impulsão espetacular. Então o Bruno Henrique acabou aproveitando a grande qualidade que ele tem exatamente pelo talento do De La Cruz, que preocupa, hein? Eu vou te falar um negócio, essa data FIFA aí vai ser muito importante para o Flamengo, porque esses jogadores que estão machucados não vão para as suas seleções, especialmente o De La Cruz e o Arrascaeta. Os caras vão ter tempo de se recuperar, porque no dia 12 de setembro, assim que terminar a data FIFA, Brasil, por exemplo, joga no dia 10. Lá estarão Gerson, Pedro, outros jogadores estarão, Varela na seleção do Uruguai, Pulgar na seleção do Chile. Dia 10 é o jogo das seleções, dia 12 é o jogo da volta no Maracanã. Muito obrigado, Jorge Nilson, muito obrigado. Departamento Médico Futebol Clube, não é de hoje, hein? Não é de hoje. Há muito tempo o Flamengo tem um excesso de lesões. Vamos falar do calendário, vamos falar dos muitos jogos. Gente, o Flamengo não é o time que mais joga no futebol brasileiro. O Botafogo, o Fortaleza então jogou Copa do Nordeste e estadual no primeiro semestre. Aí depois jogou pré-Libertadores, jogou Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outras coisas. O Fortaleza jogou muito mais do que o Flamengo e viaja, vai sair lá do Ceará e vem aqui para baixo e roda a América toda e não tem a quantidade de lesões que o Flamengo tem. E o Flamengo tem uma estrutura de primeiro mundo. Quem conhece o Ninho do Urubu sabe que o negócio é top. Então é muito esquisito realmente isso aí. Alguma coisa está fora do lugar, hein? Porque o calendário é puxado, são muitos jogos, mas tem elenco
tem estrutura, tem condições de preparar o time e o time se machuca demais. Tem que ver o que está acontecendo lá. O Jackson, fala João, você acha que o Mengão ganha essa Copa do Brasil? Olha, Jackson, eu vou te falar um negócio. O Flamengo pegou hoje um dos melhores times do Brasil, sem dúvida alguma. O Bahia fez com o Botafogo domingo, que é um time que vem jogando para muitos o melhor futebol do Brasil. O Bahia pegou o Botafogo domingo e deu uma amassada no segundo tempo no Botafogo. O que o Matheus Cunha fez hoje, o John fez muito mais no domingo no gol do Botafogo. Ele fez defesas inacreditáveis. Então o Bahia é um time que consegue competir e se impor diante de Flamengo, diante de Botafogo, diante de Palmeiras. É um time top do futebol brasileiro. E o Flamengo ganha esse jogo lá em Salvador. Ele vai para a semifinal contra Juventude ou Corinthians, que, com todo respeito, são equipes inferiores ao Bahia. O Bahia é melhor neste momento do que Juventude e Corinthians. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí, passando, ele poderá pegar ou Vasco, ou Atlético Paranaense, ou Atlético Mineiro, ou São Paulo. Com o resultado de hoje, lá no Morumbi, eu acho que o Atlético Mineiro deu um passo bom para chegar à semifinal. Então eu acredito que o Flamengo possa ter aí como grande rival o Atlético Mineiro. O Flamengo, sem dúvida, é um candidatíssimo a ganhar a Copa do Brasil, respondendo você. Tá bom, meu amigão? 13 jogos como adversário do Flamengo como treinador. 13 jogos, 13 derrotas. O Rogério Ceni perdeu todos os jogos que enfrentou o Flamengo como treinador. E olha que ele foi treinador do Flamengo e teve uma boa passagem. Ele foi 3 vezes campeão. Carioca, Supercopa do Brasil e campeão brasileiro. Eu, sinceramente, eu não vejo problema nenhum nesse... não tá jogando o Arrascaeta, o Cebolinha e o Pedro. Pra mim não muda nada. E o Gabigol também tá fora com uma contusão na coxa. Eu vou falar pra vocês, em que elenco, né? Olha isso daí, é time pra ser campeão. Aí você olha os caras que o Sormani lembrou aí que estão fora. Que elenco maravilhoso, né? Se o Tite, a quem tenho muito respeito, se ele não fizer nenhuma besteira, né? Porque às vezes os técnicos conseguem fazer, né? Vide Abel aí, né? Se não fizer nenhuma besteira, acho que o Flamengo pode ganhar tudo aí, Flavinha. Porque esse elenco é maravilhoso. Qual time no Brasil hoje abriria a mão aí de Pedro, Gabigol e Arrascaeta? Ainda tem o Vinha, né? O Vinha tá machucado também, né? É impressionante. Com certeza a maior freguesia do futebol brasileiro entre um treinador e um clube. Hoje foi a 13ª derrota de Rogério Ceni para o Flamengo como treinador. 13 jogos, 13 derrotas. Inacreditável. E o pior é que o Bahia jogou melhor do que o Flamengo a maior parte do tempo na Fonte Nova. Primeiro tempo, o Flamengo até começou dando uma certa sensação de que ia pressionar a defesa do Bahia, mas logo em seguida o time do Ceni começou a empurrar o do Tite para trás e foi dono do primeiro tempo. Até porque o Nicolás de la Cruz, o grande craque uruguai no meio-campo do Flamengo, parecia claramente sem condições físicas. Nicolás de la Cruz joga no sacrifício. O que se comenta no Ninho do Urubu é que assim que chegar a data FIFA, ele vai fazer uma cirurgia, uma artroscopia, para corrigir um problema de menisco no joelho. Então, Nicolás de la Cruz praticamente não existiu no primeiro tempo. Mas você vê a coisa do craque. Vão os times para o intervalo com 0-0, há um escanteio a favor do Flamengo e ele bate de forma magnífica, fatiando a bola na cabeça do Bruno Henrique. 1-0 Flamengo. E foi só. Porque a partir daí virou ataque contra a defesa. O Flamengo se trancou lá atrás. O De La Cruz teve que sair, inclusive, porque sentiu, além do problema no joelho, um problema no posterior da coxa direita. E entrou o Michael, que até fez uma fumaça outra no contra-ataque. Mas o Flamengo não chegou a ter uma chance clara de gol no segundo tempo. E o Bahia, nas poucas que teve, esbarrou numa atuação soberba do Matheus Cunha. O Flamengo virtualmente classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Ou alguém acha que o Rogério Ceni, que tem 13 derrotas em 13 jogos contra o Flamengo, vai quebrar essa escrita justamente no Maracanã? Eu não acredito. Foi uma grande vitória? Foi uma grande vitória. Até o empate seria um grande resultado, porque o time do Flamengo não jogou bem, principalmente no primeiro tempo. E principalmente o seu principal, ou quase, ou um dos principais jogadores de meio do campo, que é o De La Cruz. Aí, muita gente dizendo, e com toda razão, que ele ficou, como todos,
ficamos abalados com a morte do esquerdo, né? E ele, como o De La Cruz, como era uruguai também, né? Que é uruguai, e muito amigo dele, claro, ele não deveria nem ter jogado, né? Pelo menos todos estão dizendo isso, que ele ficou muito abalado, e com toda a razão, né? Era parceiro, era amigo. Então, ele estava meio desnorteado dentro do campo, não jogou nada. Ele deixou o Léo Ortiz, porque o meio do campo do Flamengo seria, como foi, Pulgar e Léo Ortiz, Gerson e De La Cruz, e os dois de frente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E o Luiz Araújo ainda fechando o meio. Então sobrou muito para o Luiz Araújo, e principalmente com o Gerson, que teve que voltar para ajudar a armar e para chegar um pouco também lá na frente, porque senão ficava sem ninguém. Então o Flamengo acabou jogando praticamente o primeiro tempo todo atrás, com um na frente, o Bruno Henrique, que não tocou na bola. Para não tocar na bola, ele veio também. Então embolou tudo aqui. Para o Flamengo, até que estava de bom tamanho, entre aspas. Até que estava de bom tamanho. Porque o Flamengo, o empate era um bom resultado. Quem tinha que sair era o Bahia. E que saiu. E que ganhou o meio do campo. Exatamente. Eu, até antes de começar o jogo, né, nós falamos o seguinte, de que o time do Bahia, né, tecnicamente falando, tem um bom time. Mas o meio do campo do Flamengo é melhor. Tecnicamente é melhor. Até no conjunto. Então, o time do Bahia vai ter que correr muito para marcar esses homens de meio do campo. E não aconteceu isso. Eles tomaram conta do meio do campo, né? Porque faltou sempre um, que era o De La Cruz, né? No combate. E o time do Bahia armou bastante gente no meio do campo e veio para o jogo e foi para frente com Tassiano e o Everaldo enfiados lá. O Tassiano voltava e entrava o Cauli junto com o Everaldo. E vinha o Tassiano aqui pelo lado esquerdo, fechando a passagem do lateral e compondo o meio do campo do Bahia. Então facilitava para todo mundo. E o time do Flamengo ficou enrolado nisso aí. Não podendo contra-atacar, só um homem de frente, não podendo atacar, porque faltava a coordenação de meio do campo para chegar em bloco lá na frente. Segundo tempo para o Flamengo foi melhor, porque aos 4 minutos, num córner, saltaram vários jogadores, saltou Bruno Henrique, que salta, ele já é alto, salta impulsão da melhor qualidade, subiu e testou. Aí eu culpo também o goleiro. Por que o goleiro não saiu? Não foi de lá de baixo, não. Foi daqui. Ele tinha que sair, cara. Porque ele é um privilegiado. Ele sai com a mão. E ele não saiu. Bruno Henrique ganhou todo mundo na cabeça. Cabeceou. E ele dentro do gol, plantado. Dentro do gol. Tomou o gol 1-0. Foi outro jogo. Aí o time do Flamengo, o time do Bahia veio mais desordenado. Não como no primeiro tempo. Mas veio desordenado. E o Flamengo se organizou melhor. Começou a segurar mais a bola. Bahia veio todo. Aí abriu o contra-ataque para o time do Flamengo. O time do Flamengo contra-atacou mais. Inclusive pelas laterais, com apoio mais forte do que no primeiro tempo dos laterais. Jogando mais, né, tocando mais no meio do campo. Saiu De La Cruz aos 27 minutos. Já era para ter saído antes. Saiu machucado. Arrebentou lá a perna e entrou o Michael, que entrou pelo lado esquerdo. Aí o que acontece? Michael, Bruno Henrique, aí ficaram dois, já facilitou para o Flamengo e dificultou para a defesa do time do Bahia. Por quê? Porque você já tem dois jogadores que você não pode bobear. São rápidos, Michael e Bruno Henrique, para os lançamentos. Tá aí, nação, então tá aí a imprensa esportiva de todo o Brasil comentando sobre essa vitória do Flamengo em cima do Bahia. Lembrando que a gente vai ficar de olho nas notícias, porque tem a lesão do Michael e também do De La Cruz, que saíram machucados na partida. Então vamos ver o que o Flamengo vai pronunciar referente a essas lesões. Até o momento ontem saiu a notícia de que eles sentiram dores no músculo posterior da coxa direita. É a mesma lesão que tirou Pedro e Gabigol, né, meus amigos,
dessas partidas decisivas. Bom, vamos ficar de olho, a gente vai trazendo as informações para vocês. Tem a novidade aí sobre os novos reforços. Já chegou o Alexandro, Carlos Alcaraz, o Michael também, que já tá jogando. E a informação que temos é que a qualquer momento o Flamengo pode anunciar também o Gonzalo Plata. Então vamos ficar de olho e assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.